Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, muito boa noite. Estamos começando mais uma Escola da Fé. E hoje temos um programa especial. Recebemos aqui o cardeal do Paquistão, né, Joseph Coates, que vai conversar conosco sobre a realidade da igreja no Paquistão. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua bênção, como sempre a gente faz para fazer um bom programa. Com aquilo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua intercessão materna por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos a alegria de receber aqui conosco hoje uma visita importantíssima, diferente de todas as entrevistas que nós já temos feito aqui, e é uma alegria receber aqui Dom Joseph Coates, né, que é cardeal, arcebispo de Karachi, no Paquistão, que foi nomeado cardeal em 2018 pelo Papa Francisco. Ok? Thank you very much your presence. You can to present to our telespectadores. To present yourself to whom you are. My name is Joseph, and I am the Archbishop of Karachi. Karachi is the largest city of Pakistan. It is in the south. I start again. Karachi is the largest city of Pakistan with a population of about 20 or 21 million, and it is the main port. And we have in this city about nearly 200,000 Catholics, and there are also other Christians. Ok, está. Meu nome é Joseph Coates, eu sou o cardeal arcebispo de Karachi, é a principal cidade, a maior cidade do Paquistão, tem mais ou menos 21 milhões de habitantes. Aqui eu coloco para dizer quase igual a São Paulo pelo tamanho, é uma das maiores cidades da Ásia. E nós temos lá cerca de 200 mil católicos nessa cidade, na minha arquidiocese, e temos lá várias obras católicas, mas a grande maioria é de muçulmanos. É interessante dizer que o Paquistão hoje, com mais ou menos 200 milhões de habitantes, tem praticamente 98, 99% de muçulmanos e talvez aí menos que 1% de católicos, 2%. Entre 1 e 2, né? Então é uma situação bastante diferente mesmo, né? Bem, eu gostaria que você se apresentasse, você é da Igreja que Sofre. Sim, meu nome é José Correia, sou jornalista internacional, meio aposentado. Trabalhei muitos anos na Ajuda que Sofre. É uma organização internacional baseada na Alemanha, e a minha especialidade, apesar de ser brasileiro, são os países da Europa Oriental, sobretudo Rússia, Ucrânia, etc., que eu aprendi essas línguas com o objetivo de ajudar a evangelização desses povos. Que beleza. E para isso eu criei na Alemanha uma rede internacional de rádio e depois, mais tarde, de televisão, para produzir programas de evangelização católica para a Europa Oriental. E eu estou aposentado, eu não trabalho mais lá, voltei para o Brasil, e eu sempre tive muitas saudades do meu país de voltar para cá, mas a obra continua lá, e nós mandamos programas de evangelização para 16 países da Europa Oriental. Que beleza. Que bom. Eu quero só
dar boas-vindas a vocês que estão aqui participando ao vivo do nosso programa. Temos aqui amigos de Caldas, Minas Gerais, quem que é? Aí, bem-vindos. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ok? Valença, Rio de Janeiro, e Belo Horizonte, temos aí também. Muito bem, é uma alegria. Quero apresentar aqui rapidamente esse livro, né, do padre Anderson Marçal, aqui da Canção Nova, O Espírito Vem em Auxílio à Nossa Fraqueza. Né? O padre Anderson é bem conhecido aqui, faz vários programas na Canção Nova. É um livro, né, certamente sobre aí o Espírito Santo, que eles querem fazer essa reflexão mais profunda. Né? E todos esses livros da Canção Nova você pode adquirir ou pelo sistema porta a porta da Canção Nova, ou então pelo telefone 12 31 86 2600, né? Ou na própria loja Canção Nova você pode encontrar. Muito bem, vamos então conversar com o cardeal. Eu gostaria de dizer ainda que o cardeal foi ordenado sacerdote em 1971, completou seus estudos na Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma, né? Por isso fala italiano fluentemente, né? E hoje é membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. A igreja tem duas frentes de trabalho, o ecumenismo e o diálogo interreligioso, são duas coisas diferentes. O ecumenismo é a busca de unidade com as igrejas cristãs, os protestantes, os ortodoxos, os anglicanos, etc. Agora, o diálogo interreligioso com aquelas religiões que não são cristãs, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, etc. É esse tipo de trabalho que o cardeal representa aí o Vaticano, né? E o que mais aqui? Foi presidente da Conferência dos Bispos do Paquistão, de 2011 até 2017, e foi presidente da Caritas Paquistão, de 2010 até 2016. Muito bem, vamos perguntar ao cardeal qual a realidade das diversas religiões no Paquistão. What is the reality of the different religions in Pakistan? What is the reality of the different religions in Pakistan? Pakistan is a country. It's a Muslim country. 95% of the population are Muslim. Then we have religious minorities. The next largest, the Hindus and Christians, we are about 2% each, and that leaves 1% for a number of smaller religious groups, such as Zoroastrians, Sikhs, and a few Buddhists, and a few Baha'i. So that is the percentage of the different religious groups in Pakistan. No Paquistão nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes e nós, 95% mais ou menos, são muçulmanos. Nós, cristãos, católicos e protestantes juntos, formamos 2 e pouco por cento da população. Os hindus, os da profissão da religião hinduísta, são mais ou menos como os cristãos, mais ou menos uns 2%. Sobra 1% para pequenas religiões, como a religião Bahá'í, os zoroastrianos, Sikhs e outras religiões. Um pouco de budistas também. Essa é a realidade das religiões do nosso país. Eu gostaria de explicar uma coisa. A Índia, o Paquistão e o Bangladesh eram uma nação só até 1947. Em 1947, separou o Paquistão, que era majoritariamente muçulmanos, a Índia hindu e o Bangladesh também muçulmano. Foi uma separação que houve que facilitou, inclusive, a paz na região. Né? E ele estava me dizendo aqui que foi o maior fluxo migratório que houve na história da humanidade. Cerca de 200 mil pessoas. 200 milhões. 200 milhões de pessoas migraram. Migraram de um lado para outro para fugir da... Quer dizer, os muçulmanos foram para a região muçulmana, que é o Paquistão e Bangladesh, e os hinduístas que moravam nas regiões muçulmanas foram para a Índia. Então, foi uma mudança gigantesca de habitantes. Ok. O Paquistão, o governo paquistanês, certamente é um governo de muçulmano. Como é o relacionamento deles com a igreja? How is the relationship between the Catholic Church and the government of Pakistan? With the government, the Catholic Church has good relations. In fact, Pakistan, as a country, has long-standing diplomatic relations with the Vatican.
We have an apostolic nuncio in Pakistan since many years. And so on the government level, we do have good relations with the government. Já desde o início do nosso país, nós sempre tivemos boas relações com o governo do Paquistão. Existem relações diplomáticas entre o Paquistão e o Vaticano e as relações são boas desde o início. Agora, e com relação à tal lei da blasfêmia, isso dificulta o relacionamento? And what you have to say about the law of blasphemy? Is this a difficulty in the relationship with the Muslims? The law of blasphemy says that if anybody insults the Prophet Muhammad, either by word or by writing or by representation or in any manner, the punishment is death. Essa lei de blasfêmia declara que qualquer pessoa que por palavra ou por escritos, até por desenhos, insultar o profeta Maomé deve ser condenado à pena de morte. Now this law is causing a problem for us in Pakistan, not because we as Christians or non-Muslims are insulting the Prophet Muhammad. The problem is because this law can very easily be misused. O problema que nós cristãos temos com essa lei da blasfêmia não é que a gente vai insultar o profeta Maomé, a gente não costuma insultar outras religiões, não é isso. É que essa lei foi escrita de tal maneira que ela pode ser muito facilmente utilizada mal, pode ser usada de uma maneira injusta. For example, if somebody has an enemy and he wants to put him into trouble, it is sufficient to say that he has spoken and said something very bad against the Prophet Muhammad. This is enough to make everybody angry. And the reaction is immediate. It is an emotional reaction. So that person has a great difficulty in trying to prove that she is innocent. Para vocês verem como essa lei é injusta, qualquer pessoa, você brigou com alguém, tem um problema com algum vizinho ou qualquer coisa, problema de trabalho, se quer colocar a pessoa que você está com raiva em problema, você vai para um tribunal e declara que a pessoa tal insultou o profeta Maomé. Aí começa exatamente uma onda enorme na imprensa, manifestações contra a pessoa para ela ser condenada à morte. Então vai ser um problema muito grande para quem foi acusado de provar que ele não falou contra o Maomé. Então é difícil você provar que você não disse. Ele falou comigo, só eu sou testemunha, o que acusou. E a pessoa então, é muito difícil de provar que não disse aquilo. So this can happen also with a Muslim. Isso pode acontecer com muçulmanos também. Um muçulmano pode ser acusado por algum inimigo dele de que ele falou contra o profeta Maomé. The person who is accused, his life becomes in danger. He either has to run away or hide or just try to save himself. Normalmente, quando algum muçulmano é acusado, a única saída que ele tem é se esconder, fugir, desaparecer por um tempo, porque é muito difícil, quase impossível, você provar que você não falou aquilo que eles te acusaram de ter falado. There are a number of cases where a person has been killed outside the law, before the law could take action. Já houve vários casos em que a pessoa acusada foi executada, foi morta, por fora dos tribunais, pela população, que mataram a pessoa antes mesmo do julgamento acontecer. This was the case with Asia Bibi. Aconteceu esse caso com aquela mulher, Asia Bibi. She was a poor woman. Ela é uma mulher pobre, working in the fields together with other Muslim uma women. camponesa. Ela trabalhava no campo com outras mulheres muçulmanas. We don't even know what happened. Nós não sabemos direito o que aconteceu, uma discussão entre essas mulheres. There was obviously some argument, and some Muslim woman accused her of saying something against the Prophet Muhammad. Houve então essa discussão com as outras mulheres e elas acusaram a Asia Bibi de ter falado contra Maomé. So she was taken to the police station. Ela foi presa, levada para a delegacia de polícia. The lower court
sentence her to death. Uma corte de primeira instância condenou ela à morte por ter insultado Maomé. She was helped by other Christians, and she appealed the death sentence Ela to the higher court. Ela foi ajudada por advogados cristãos, ela apelou dessa sentença, ela foi julgada por uma corte superior. Again, the higher court upheld the decision of the lower A court. corte superior manteve a condenação, só com o testemunho de algumas mulheres que disseram que ouviram ela falar contra Maomé. Finally, the appeal went to the Supreme Court. Finalmente, o apelo foi para a Corte Suprema. And finally, the Chief Justice of the Supreme Court and two other judges, they made a very good judgment, and they said there is not sufficient evidence to condemn her to death, so she was freed. Foi na Suprema Corte, um juiz, o presidente da Suprema Corte, escreveu uma sentença muito boa, dizendo não há prova nenhuma de que ela tenha falado contra Maomé, é só 2, 3 mulheres porque ela brigou, que dizem que ela falou, ela nega, e não há prova de que ela tenha feito isso, e então o juiz a inocentou. So you see that the blasphemy law becomes a problem because it is being misused by many people. Então essa lei é um grande problema, porque ela é utilizada mal por várias pessoas. Yeah. Ok. Eu gostaria de perguntar ao senhor se na Índia e no Bangladesh a situação é mais ou menos a mesma. In India, in Pakistan and Bangladesh, is the situation more or less the same regarding the church? Well, it's not easy to compare. Bangladesh is 2,000 kilometers east from Pakistan. So we cannot compare the two countries. I don't know what you mean exactly. I don't understand how I can compare the two countries. The religious situation of the two countries. No, I am not so knowledgeable about what exactly is happening in Bangladesh. Ele disse que Bangladesh está a mais de 2.000 quilômetros do Paquistão e é uma situação diferente da deles. E ele não está ao par para responder com propriedade exatamente qual a situação no Bangladesh. Mas há semelhanças, mas ele não pode responder mais em detalhe porque é outra realidade. Agora, e o relacionamento dos cristãos com os hindus na Índia? And what's the relationship between Christians and the Hindus in India? Is there problems there too? India is a huge country. It's much bigger than Brazil. It is a subcontinent. A Índia é um país enorme, uma população gigantesca, muito maior que a do Brasil. É até chamado até o subcontinente indiano. And the Christian community also, in the south there are Christians who trace their Christianity to the 1st century. They say they are St. Thomas Christians. E a igreja chegou na Índia desde os primeiros tempos. No extremo sul da Índia, existem cristãos que eles se intitulam nós somos os cristãos de São Tomé, porque o apóstolo Tomé chegou na Índia e evangelizou lá. Os primeiros cristãos foram da época de São Tomé, da época dos apóstolos. Um dos primeiros países a ter cristãos foi a Índia, no extremo sul da Índia. It is not easy to explain the situation there. Então, é um país muito grande, muito diferenciado, não é fácil explicar. Quais são as atividades que a igreja consegue realizar no Paquistão? O senhor consegue realizar ali? What are the activities that the church is developing in Pakistan for the society? Just a moment. Ele estava me dizendo que no Paquistão só tem 7 bispos, são só 7 dioceses, né, e mais ou menos 200 padres. Ok. The different activities. The activities of the church in Pakistan. Yes. This is something I'd like to explain, because although as Christians we are only about 2% of the population, a small minority, but we are not a silent minority, we are not a hidden minority like in some countries. Nós no Paquistão somos uma minoria muito pequena, não chegamos nem a 2% da população, mas nós não somos uma minoria silenciosa, nem uma minoria que se esconde, nós falamos e nos defendemos. According to our constitution, we have religious freedom. In Pakistan, if you come, you will see many churches. The church also has many schools, hospitals, many charitable works.
For example, the work with handicapped children, the work with drug addicts. And when there is a natural disaster, we have Caritas Pakistan. And through Caritas International, we are always helping whenever we have a natural disaster, whether it is earthquakes or floods. And so as a church, we have many activities. No nosso país, como na nossa Constituição garante liberdade de religião, nós temos liberdade para atuar segundo os objetivos da igreja. Então, vocês indo ao Paquistão, vocês vão ver, todas as cidades têm grandes igrejas católicas, igrejas cristãs, temos muitas instituições, temos escolas católicas, temos hospitais católicos, temos uma Caritas que é muito atuante e que, com a ajuda da Caritas Internacional, todas as vezes que há algum desastre natural, algum grande desastre, a igreja ajuda as vítimas dos desastres. Temos hospitais e centros de recuperação para crianças defeituosas, para leprosos. Temos muitas atividades caritativas e sociais. Por que tem havido alguns atentados contra igrejas, como aconteceu no Sri Lanka, que morreram muitas pessoas? Há casos desse tipo também no Paquistão? Did you had also cases of attempts, terrorist attempts against churches, like it happened in Sri Lanka a few days ago? Did you had similar cases in Pakistan also? Yes, we did have such terrible experiences. This is a new phenomenon which we never had before in Pakistan. We see that a new form of extremist Islam, militant Islam, has developed not only in Pakistan, but in many parts of the world. For example, you have Boko Haram in Nigeria, you have ISIS or Daesh in Iraq and Syria. You had Al-Qaeda with Osama bin Laden. In Pakistan, we have the Taliban. So this is a much wider phenomenon. Sim, infelizmente no Paquistão nós tivemos vários casos igual esse que aconteceu no Sri Lanka. É um fenômeno que não existia no Paquistão até pouco tempo atrás. Os muçulmanos do nosso país, no geral, são mais moderados, não são extremistas. Mas esse fenômeno foi trazido de fora para o Paquistão através de organizações terroristas num islamismo radical, como, por exemplo, o Estado Islâmico, que eles chamam de Daesh, o Talibã e várias outras organizações do mesmo gênero que atuam lá, por exemplo, com Bin Laden, que foi se refugiar lá no Paquistão, mas pertencia a essas organizações. The first time in our history when we had an attack on a church where two young Muslims with automatic rifles entered in a church and killed about 15 or 16 Christians and many others were injured. This was in 2001, just after the Americans started bombing Afghanistan, which is our neighbor country. O primeiro ataque desse gênero que aconteceu no Paquistão foi em 2001, quando dois rapazes extremistas muçulmanos entraram numa igreja na hora da missa e com rifles automáticos mataram 15 pessoas e feriram dezenas de outras. E em 2001 tinha sido, isso foi pouco depois que os americanos começaram a bombardear os extremistas muçulmanos do Afeganistão, que é um país vizinho do Paquistão. And so we see that for the Muslims, they have the perception that America and Europe, these are all Christian countries. So the thinking is that the Americans, when they attacked Iraq, it was the Christians who were attacking a Muslim country. And then again, when the Americans attacked Afghanistan, Afghanistan is 100% Muslim. So they make the connection that the Christians are oppressing the Muslims. And the Christians, that America, is helping the Zionists to oppress the Palestinian Muslims. So this is we then as Christians, they connect us with the West. Na mentalidade muçulmana, eles não fazem diferença
entre o governo de um país, o Estado, e a religião. Então, eles acham que os Estados Unidos têm um grande número de cristãos, os Estados Unidos é um país cristão, a Europa é cristã. Então, se os Estados Unidos bombardeiam o Afeganistão, que é um país totalmente muçulmano, então são os cristãos que estão bombardeando os muçulmanos. Então, eles vão se vingar, por causa disso, contra os católicos do Paquistão, que eles acham que é a mesma coisa. E para eles não há essa diferença de Estado e do povo, é tudo a mesma coisa. So this is the thing. These attacks are coming from a small group of extremists who have a different way of looking at the events in the world. Esses ataques são perpetrados por um número pequeno, número bem reduzido, de extremistas radicais muçulmanos. Não é a população que apoia isso. São um grupo pequeno, mas de gente muito extremista. It is not the government that is doing this. Não é o governo que apoia isso, que faz isso ou que apoia isso. It is not the majority of the Muslims with whom we live every day. Não é a maioria dos muçulmanos com quem nós estamos convivendo no dia a dia. It is this small group of extremists. Esse pequeno grupo de extremistas radicais. Muito bem. Alguma discriminação social assim entre os cristãos e os muçulmanos no Paquistão, em termos de emprego, de poder participar de escolas e coisas desse tipo? Is there any kind of discrimination against Christians by the part of the majority of Muslims in Pakistan? Yes, on the social level, we do feel that there is a lot of discrimination. For example, if you apply for a job in a country where the unemployment rate is very high, so very often the job would rather go to a Muslim rather than to a Christian, or in many other ways. If you have to be promoted, given higher promotion, the preference is given to a Muslim. So also in many other ways, we feel this discrimination. Sim, existe bastante discriminação na vida social nossa. Por exemplo, um cristão vai procurar um emprego. Há candidatos muçulmanos e esse candidato cristão. O emprego será dado para o muçulmano, mesmo que o cristão seja mais qualificado. E no nosso país existe bastante desemprego, mas a preferência é sempre por muçulmano e não por um cristão. A gente sente que na vida social a gente é considerado meio de segunda classe. Eles não nos ajudam em nada. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa nossa entrevista. E espere aí, porque o intervalo nosso é bastante rápido. Estamos de volta com a nossa Escola da Fé, hoje num programa completamente diferente. Uma entrevista aqui muito boa com Dom Joseph Coates, que é arcebispo do Paquistão. Né? Uma realidade completamente diferente da nossa aqui do Ocidente, do Brasil. Para vocês terem ideia, o Paquistão tem 200 milhões de habitantes, quer dizer, praticamente igual ao Brasil, mas num território que é praticamente aqui, 1/10 do Brasil. Então, é uma densidade demográfica imensa, que nós não estamos acostumados com ela, né? E uma realidade também que é o contrário do Brasil. Enquanto que aqui no Brasil 90 e tanto por cento é cristão, ok? No Paquistão são apenas 2, 3% de cristão. Então, é uma realidade completamente diferente, que às vezes pode dificultar um pouco até entender as colocações que são feitas. Mas vamos fazendo o possível para compreender. Eu quero só aproveitar aqui a oportunidade para eu divulgar algo importante aqui da Canção Nova, ok? Cenáculo na Canção Nova. Nós vamos ter aqui do dia 28 a 30 de junho, tá? O cenáculo na Canção Nova com o tema O Sopro do Espírito Santo. Vamos ter a presença do Padre Alberto Gambarini, Padre Joaquim Silva, Alexandre Oliveira, Robson Luiz. Vamos ter shows com o Emanuel Estênio e o Ministério Adoração em Vida. E você pode participar se informando pelo telefone 12 31 86 2600 ou então entra aí, eventos.cançãonova.com. Então, repito, cenáculo 28 a 30 de junho, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. A gente já divulga com bastante antecedência para que o pessoal possa, né, marcar aqui suas acomodações e etc. E tudo que é necessário na parte logística dessa conversa. Muito bem, vamos continuar nossa conversa aqui com o cardeal
né? E eu gostaria que você deixasse ele à vontade para ele colocar alguma coisa além do que nós... Gostaria de deixar o senhor à vontade para o senhor colocar o que o senhor achar necessário, interessante, além daquilo que nós estamos perguntando. He's saying, please feel at ease. If you like to say something, to explain something that was not asked, but feel free to speak whatever you'd like to explain about your country and the church in your country and your activities there. Now, Yes. The microphone. I think what I had said earlier, that although we are only a small minority, I think, and I say this with pride, we have many problems also, many difficulties, but we also have a few representatives in Parliament, Christian, and whenever there are problems, we also have the freedom to speak. Under the Bishops' Conference, we have a commission for justice and peace. And whenever we find that there are problems of blasphemy, or discrimination, we speak up. And we are also free to protest. As a bishop, even many times, I have protested with the people, with placards. So we do have a voice, but as I said, there are problems. And what we can say proudly is that as Christians, and especially as Catholics, we are contributing to the development of Pakistan in different ways, which I will explain. Eu queria dizer, acrescentar o que eu já havia falado sobre a igreja lá, que eu tenho muito orgulho da nossa comunidade católica no Paquistão. Nós somos muito ativos, nós conseguimos eleger vários deputados católicos para o Congresso Nacional, que lá defendem as posições da igreja. Todas as vezes que há algum problema que a igreja seja envolvida ou os nossos princípios sejam envolvidos, eles levantam a voz e defendem a nossa comunidade, mas nós mesmos, os leigos, os padres e eu como cardeal, a gente faz manifestações para protestar, para pedir proteção para a comunidade cristã. Ele mesmo diz que ele participou de passeatas com cartaz na mão, pedindo proteção contra os terroristas que atacaram a igreja. Então, eles vão na rua, eles têm uma voz, são muito ativos na defesa dos direitos da comunidade católica no Paquistão. Em que lugares, em que países o Estado Islâmico ele é assim mais forte, ele nasceu? O Estado Islâmico, de Daesh, why it became so strong and acting in so many countries? Where was it born? This is a big question. I'm not an expert, but I think really this Daesh grew after the attack on Iraq. Mm-hmm. It was a reaction, again, with that same mentality that the Christian West has attacked us. And when they killed Saddam Hussein, you see that simple thinking that Saddam is a bad man, we must depose him, we'll have democracy, and everything will be all right. It did not happen like that. Eu acho, é uma questão muito complexa que o senhor me perguntou. Precisaria todo um curso para ele explicar tudo. Mas, em poucas palavras, eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que o Estado Islâmico cresceu com uma reação do ataque americano da guerra do Iraque. Foi um princípio assim muito simplista dos americanos, que dizia o seguinte: o ditador do Iraque, Saddam Hussein, é um homem mau. Vamos depor o Saddam Hussein e vai ter democracia no Iraque, está tudo resolvido. Só que a realidade é completamente diferente. Foi uma guerra sangrenta, muita gente morreu, e os muçulmanos pensam aquela... Lembra-se daquela explicação que o bispo deu, o cardeal deu no começo? Não há separação, eles não entendem a separação entre o país e a religião. Os americanos estão atacando o Saddam Hussein, são os cristãos que estão atacando Saddam Hussein e o Iraque. Então vamos nos vingar dos cristãos. Então daí muitos jovens iraquianos entraram para o Daesh para se vingar do ódio contra os cristãos que estavam atacando o Iraque, eram os americanos, eles achavam que eram os cristãos. E aí, perseguições dos cristãos lá do país deles, e outros países depois entraram na Síria e vários outros países.
I remember a few years ago when the war was going on in Iraq and then again the attack on Afghanistan. We were having a meeting of interfaith dialogue with some sheikhs, with some imams were present. And then one of them said to me in a very nice way, he says, "You are a bishop. Why don't you tell President George Bush that time not to attack the Muslims?" So it shows you the thinking. Quando eu estava vendo a guerra do Iraque, eles começaram a atacar também o Afeganistão. Nós tivemos no Paquistão uma reunião pan-religiosa com os principais líderes muçulmanos, alguns sheiks muçulmanos, que eram líderes dos muçulmanos do nosso país. E um deles virou para mim e disse: "O senhor é bispo dos católicos, dos cristãos, por que o senhor não fala para o líder seu lá, o George Bush dos Estados Unidos, para parar de atacar os muçulmanos, porque vocês cristãos estão nos atacando"? Quer dizer, a mentalidade deles é tão simplista que eles não entendem a realidade. So there is a lot of anger in the Muslims about what has been happening on the international level. Há muita angústia e muito ódio nos muçulmanos ao ver a política internacional, o que está acontecendo no mundo internacionalmente. Eles ficam com ódio contra os cristãos porque estão achando que é tudo uma conspiração contra eles. I will also give you a very positive example. 2 or 3 years ago, when Pope Francis was returning from Krakow, from the World Youth Day, on the plane there were some journalists, and one journalist was trying to get the Pope to say that he must make a statement that Islam is a religion of violence. But the Pope replied, "There is violence in many religions, not only Islam." Eu vou dar para vocês um exemplo positivo sobre esse assunto. Quando o Papa Francisco estava voltando da reunião mundial da juventude que aconteceu em Cracóvia, da Polônia, foi a penúltima, ele, foi uns 4 anos atrás, ele, no avião de volta, haviam muitos jornalistas, e na entrevista que ele deu durante o voo, um jornalista estava pressionando ele para dizer que o Islã é uma religião de ódio, uma religião de violência. E o Papa estava se esquivando, o Papa acabou dizendo o seguinte: olha, muitas religiões provocaram violência, não são só os islâmicos. Houve muita guerra de religião pelo mundo. After this, when it came in the newspapers, the head of one of our Islamic political parties, they were telephoning me, they wanted to meet me. I said, "Okay, you are welcome, come." I didn't know why. So, but they came to meet me. Logo depois dessa notícia saiu dos jornais no Paquistão. Aí um dos líderes muçulmanos me telefonou dizendo: "Preciso falar urgentemente com o senhor podia me receber?" E ele não sabia o que se tratava. Disse: vem falar comigo do que se trata. They came to tell me that they were very happy with what Pope Francis said about Islam. Eles queriam me dizer que os muçulmanos estavam muito contentes com a resposta que o Papa deu para o jornalista sobre o Islã. And they asked me, how can we write a letter to the Pope to thank him? Então eles diziam: nós estávamos pensando em escrever, como é que a gente faz para escrever uma carta para o Papa para agradecer essa resposta que ele deu, esse entendimento que ele tem dessa questão da violência. They said the Pope is an international leader, a religious leader, and he has made a very important statement. If he had said, yes, Islam is a religion of violence, there would have been a lot of trouble. O Papa é um grande líder internacional. Ele não é só um líder dos católicos, é um grande líder internacional. Então a palavra dele tem um peso muito grande no mundo inteiro. Isso os muçulmanos diziam. A palavra dele tem um peso muito grande. Se ele nessa ocasião tivesse dito: o Islã é a mesma religião, uma religião de violência, de ódio, teria havido um problema mundial enorme. Mas não, ele respondeu a palavra certa. Nós queríamos escrever para ele, agradecer por isso. So we must remember that when we are talking about Boko Haram and Daesh and Shabab and Taliban, the Pope is doing the opposite. He has visited so many Muslim countries. In February, he went to Abu Dhabi.
Then recently he went to Morocco. Before that, he went to Turkey. So let us not only see the negative things in the world. I think Pope Francis is really a messenger of peace throughout the world. Nós falamos muito dessas minorias extremistas que cometem muita violência. Mas no nosso mundo tem também gente que está lutando pela paz. E o Papa Francisco nos dá muito exemplo nesse sentido. Ele tem falado muito nesse sentido da paz entre as religiões. E ele está procurando melhorar e atuando para melhorar as relações com os muçulmanos. Ele, recentemente, em fevereiro, esteve no Marrocos, ele antes avistado na Turquia, recentemente esteve nos Emirados Árabes Unidos, sempre procurando melhorar as relações, procurando que haja um entendimento maior e melhor entre o catolicismo, a nossa igreja, os nossos cristãos e os muçulmanos. We forget that although these extremists are very few, the majority of the Muslims are not like that. Like you, they are peace-loving people. E eu queria enfatizar também que a maioria dos muçulmanos não são como esses extremistas radicais. Essa é uma minoria muito pequena. A maioria deles são como nós. Eles querem a paz, eles querem um bom entendimento. O senhor, como membro do Conselho Pontifício para o Diálogo Religioso, certamente recebe orientação do Papa de como exercer essa atividade. Eu gostaria de saber como é que esse Conselho trabalha hoje nesse You, as a member of the Pontifical Council for the Interreligious Dialogue, possibly you received some instructions from the Holy Father or from the Vatican about how this dialogue should be done. And how this council works to help in the better relations with the non-Christians. Não só em relação aos muçulmanos, também em relação aos hindus. Sim, with other religions as well, not Yes. just Muslims. Interfaith dialogue, yes, Yeah. includes many other religions as well, about which I do not know much. I know something about Islam. I am in this Pontifical Council, but so far I have not attended any meetings in this council, so I do not know very much. Because you are a new member. I am a new member, and I think I may have been chosen because I'm from a Muslim country, and I have been active on the local level with interfaith dialogue with the Muslims. Não, eu queria dizer que eu sou um membro novo desse conselho, ainda não tive a oportunidade de comparecer a nenhuma reunião desse conselho. Eu fui escolhido porque não só eu sou cardeal, arcebispo de um grande país muçulmano, mas também porque eu sou muito ativo em nível regional no diálogo com os muçulmanos. Por essa razão, escolhi que alguma coisa nesse assunto eu entendo e tenho sido ativo nisso. Mas no nível internacional ainda não comecei a atuar. Nem com outras religiões? Não, ainda não. Ok. O Papa Francisco tem buscado essa aproximação com os muçulmanos e nem sempre isso é bem entendido aqui por algumas pessoas, né? O que o senhor acha disso? Você entende melhor a situação? Pope Francis is trying to get better relations with other religions, with Muslims and other religions as well. But in the Catholic circles, there are a minority. There are some people who do not understand that. They are against this. What do you think about this opposition against this dialogue with other religions? I really don't know what is in their minds. You know, I think what has happened since after the Second World War, we see how the world has really become smaller, how easy it is to travel. I never thought I would come from halfway around the world to Brazil, but here I am. It becomes so easy, and also with mass migration, different religions, people of different religions are moving to different parts of the world. We have to create an atmosphere of understanding and of harmony with these different religious groups.
É difícil entender o que passa na cabeça dessas pessoas que se opõem a esse melhor entendimento com as outras religiões que o Papa está promovendo. É preciso compreender que a situação do mundo hoje é bem diferente. Os meios para se viajar se tornaram tão fáceis. Milhões e milhões de pessoas viajam pelo mundo inteiro atualmente. Eu estou do outro lado do mundo, do planeta, vim para o Brasil, aqui eu estou, vim facilmente, sem problema. E assim, as pessoas estão se comunicando muito mais do que antes. Além da internet. Além da internet. Internet also helps this. E para isso, então, nós precisamos nos abrir mais para que haja um entendimento melhor entre as pessoas. Porque as pessoas estão em contato com as outras religiões, estão em contato com outros grupos, outras pessoas, e é preciso que a gente se entenda melhor para que haja paz no mundo, senão vai ser um caos. Eu achei muito importante isso que o senhor disse, de que realmente o radicalismo é preocupado com uma minoria, e que a maior parte, porque uma visão que se tem aqui no Ocidente é que todos os muçulmanos são radicais, de modo geral. Não é a realidade, é uma minoria, né? Agora, eu gostaria de perguntar assim, qual seria a melhor estratégia do Ocidente, ou dos Estados Unidos e tal, para enfrentar essa minoria radical que faz o terrorismo, que explodiram as torres lá nos Estados Unidos, etc. Se há uma saída, né? He's very enthusiastic about what you said, that these radicals are a minority. People here don't understand. They think most Muslims are radicals, are extremists. This is not true, what you said. And do you have any suggestion, any idea how the West should do in order not to help these minorities through stupid acts like they did in the recent past? If it's possible. Yeah, one of the difficulties, if you're talking about Islam, is that Islam is not like the Catholic Church. It does not have a central authority. In the Catholic Church, we have a central authority. We have had a big Vatican Council more than 50 years ago now. We have all the documents. In the seminaries, we study these documents. We did not talk about dialogue 100 years ago. This word is coming from us. There has been an opening in our minds because we have a central authority. The Pope says this. The Church is saying this. But Islam has no central authority. And that is the difficulty in the dialogue. But I know there are many imams, sheikhs you say, who do not agree with this radical, militant, violent Islam. They say this is not Islam. There are good people. And we must have relationships with them. Otherwise, these few extremists will continue to cause a lot of trouble. Nós temos problema com o diálogo com os muçulmanos, no mundo muçulmano, porque, ao contrário da Igreja Católica, temos uma autoridade central, temos um Papa, temos um Vaticano. No Islã não existe isso. É cada um por si e Alá por todos, quer dizer, é meio caótico. Então, é muito complicado. Mas nós, católicos, tivemos um concílio que tomou decisões, há mais ou menos 50 anos atrás, tomou essas decisões, são válidas para a igreja inteira. No mundo muçulmano, isso não existe. Não existe uma autoridade central, não existe, mesmo regionalmente, não existem autoridades assim. Então, é muito mais difícil o diálogo. Mas é possível esse diálogo, mas a nível local, a nível regional, com as autoridades muçulmanas nos vários lugares. É possível um diálogo com os radicais islâmicos? Is it possible to open a dialogue with those radical Muslims? A very difficult question. I think these are the people who don't believe in dialogue because they are convinced that what they are doing is right. And when a person has a closed mind, it's very difficult to have a talk. I'm not saying it is impossible, but it is very difficult. O senhor colocou uma questão muito difícil, porque esses radicais, eles acham que só eles têm a verdade. E eles estão do lado de Deus, de cima. Então, o que eles falam, eles acham que é a verdade absoluta. Então, eles são contra o diálogo. Eles não aceitam dialogar porque a verdade está só com eles, com ninguém mais. Então, é muito difícil isso. I'll give you an example. Again, you all know about Asia Bibi.
when she was condemned to death and sent to prison, the governor, we have 4 provinces in Pakistan, like you have states. Each province has a governor. The governor of the most powerful province, a good Muslim, he at once went to jail to meet Asia Bibi and said, don't be afraid. You write to the President of the Republic, Pakistan, and I will personally take your letter to ask for pardon, because the President has the power to grant a presidential pardon or to change a death sentence. He says, I will take it personally. So next day, this was big news in all the papers. The governor of the most powerful province has gone to visit Asia Bibi, and he said this. Eu vou dar exemplo para vocês de como esses radicais pensam e atuam. O caso da Asia Bibi, que vocês todos ouviram falar. Quando ela foi condenada à morte, o governador do nosso estado, que é o principal estado lá do Paquistão, é o estado mais populoso, mais forte economicamente, o governador foi na prisão para visitá-la e dizer para ela, não tenha medo, você escreve uma carta explicando que você é inocente para o presidente da República. E eu vou pessoalmente levar essa carta para o presidente e pedir para ele te dar o perdão presidencial. When this came in the newspapers, there was a reaction from the fanatics. They said, who is the governor? Who is the president? We are doing the will of God. And they said, the governor is a bad man. He's not a good Muslim. A reação dos muçulmanos, dos radicais, foi imediata. Eles começaram a dizer, quem esse governador pensa que ele é? Ele é um mau muçulmano, ele é uma má pessoa, ele está indo contra as nossas leis, porque nós estamos falando em nome de Deus para condenar à morte a Asia Bibi. Within 2 months, this good governor was assassinated by his own bodyguard, because his own personal bodyguard was brainwashed in a religious way and told, he is a bad Muslim, you must kill him. E 2 meses depois, por causa disso, esse governador foi assassinado por um dos guarda-costas deles, que tinha sofrido lavagem cerebral por parte dos radicais, dizendo, ele é um mau muçulmano, ele tem que ser morto. Temos que terminar o programa, infelizmente o tempo já deu. Eu queria que você agradecesse muito a presença dele, explicar que a gente tem que encerrar. E eu queria que ele terminasse dando uma bênção para o povo. Nós sempre terminamos o programa desse jeito. Muito bom. Unhappily, our time is finishing. We would like to go on much more hours, but the time is finishing. He would like to thank you very, very much for your presence here, for your explanations about the situation there. And he'll ask Your Eminence if you could finish by giving a blessing to all the public that is seeing and listening to you all over Brazil. Ok. Eu gostaria de dizer ao senhor que sua conversa entre eles foi muito boa. Eu acho que esclareceu muita coisa para os nossos telespectadores. I would like to thank you so much for the explanations that you gave. Were very good explanations, very clear. I think that now we understand better the situation. Thank you so much. Okay, you can stand up. And you can give it the bless, please, Yeah. to the people. Yeah, if you know, yes. Just only the blessing. Yes. Then you should announce. Sim, vamos terminar com a bênção do cardeal, né, para todos que estão acompanhando aqui, vocês que estão em casa também. E eu queria colocar uma intenção nessa bênção, né, exatamente para que haja aí esse diálogo necessário, né, entre o Ocidente e os muçulmanos, né, especialmente com relação aos mais radicais. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Muito obrigado, agradeço a presença de vocês dois, agradeço ele mais uma vez, né? He again would like to thank you so much Okay. for your E- words. Muito obrigado. Ok. E diga que a Canção Nova e esse nosso programa está sempre aberto a ele quando quiser. He would like voltar. to say that his program is always open to Your Eminence to whenever you'll be back into Brazil. Oh, ok. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Então encerramos aqui o nosso programa e até o nosso
próximo programa, se Deus quiser. Ok. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.